Olá, doutores e doutoras, esse aqui é o segundo vídeo da nossa série de como captar clientes no Google e como aparecer na primeira página do Google. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Felício, sou contador da Ativa Contabilidade que é especializada no atendimento aos advogados. No vídeo anterior, nós abordamos um pouquinho ali sobre o Estatuto da OAB, o que pode, o que não pode, né, que gera muita confusão, muita polêmica entre os advogados. Se o Google realmente vale a pena, e até uma informação importante que eu deixei de mencionar no último vídeo, é que em 2022 nós gastamos aqui R$70 mil na captação de clientes através do Google. E uma pergunta que sempre me fazem é: Felipe, valeu a pena? Valeu muito a pena. Nós tivemos aqui ROI de 500%. Então assim, faz muito sentido esse investimento. Abordamos também a questão de qual que é o prazo, né, de retorno, que é uma questão muito variável e varia conforme o público, e quanto ali seria o custo do seu cliente. Que para você entender o custo do seu cliente, quanto vai custar, Felipe, eu vou captar um cliente, mas eu só posso pagar para ele até R$15, até R$1.000, até R$2.000. Pois esse aqui, eu trabalho em uma área de imobiliária que eu posso pagar até R$5 mil para esse cliente. Então você só vai ter essa percepção quando entender o que a gente vai falar agora, nesse exato momento, que vai ser a questão de como criar uma autoridade nesse assunto, como você vai escolher um público e por que isso é importante? Para você escolher as palavras-chave. Porque se você, digamos que é uma sociedade de advogados que possui mais de 2, 3 sócios e cada um atua numa área, como que você vai fazer para escolher em qual área que você vai divulgar? Pô, Felipe, vou tentar divulgar em todas. Às vezes, essa não é a melhor opção. Às vezes, a melhor opção é você escolher uma e fundo nela, depois testando aos poucos as outras, assim que essa primeira começar a ter retorno financeiro para você. Falaremos também sobre mapeamento de persona. O que é persona? Na verdade, persona nada mais é do que o seu público-alvo, porém um pouco mais detalhado. Isso é importantíssimo. E por fim, nesse vídeo aqui, falaremos também sobre análise de concorrência. Eu vou explicar posteriormente o porquê é tão importante analisar a concorrência. Pô, Felipe, mas eu não tenho concorrência. Acredito que todos os advogados da minha área não são os meus concorrentes. Mas mesmo assim, mesmo você pensando dessa forma, vale a pena ver o que o advogado ali vizinho ou outro escritório está fazendo de diferente, que você pode também fazer, até para entender as possíveis objeções que você pode encontrar nos seus leads. Para quem não sabe, lead nada mais é do que aquela pessoa que busca um orçamento com você, em troca ela te dá um e-mail, às vezes telefone, e quer saber mais sobre os seus serviços. Então ela é lead antes de virar cliente. Então, iniciando aqui de fato, por que o primeiro ponto, o primeiro tópico é escolhendo um público? Conforme mencionei no último vídeo, quem tenta vender para todo mundo acaba vendendo para ninguém. Então você conseguindo ali adotar um nicho específico, ele é muito vantajoso. Por quê? Porque você consegue entender de fato o que aquele público precisa, quais são as dores daquele público e como que você consegue entregar algo de valor realmente para aquele público. E nós utilizamos isso muito aqui na Ativa Contabilidade, porque nós não somos uma contabilidade para startups, para comércio, para açougue, nós atendemos apenas médicos e advogados. E com isso nós conseguimos aqui entender toda a dor do advogado, toda a dor do médico, o que ele precisa de fato, o que ele não precisa, o que ele precisa a partir de tamanho X, Y, o que ele não precisa nesse início, a gente consegue ter tudo isso mapeado. Então quem me chamar no Instagram contador.dv, eu vou divulgar para vocês, vou compartilhar um script, né, de um passo a passo que nós utilizamos aqui para o mapeamento de persona. Por exemplo, a primeira pergunta seria: qual problema você resolve? Caso resolva mais de um problema, cite abaixo todos os problemas. E por que qual problema que você resolve? Porque às vezes a gente tem o costume de falar juridiquês ou contabilês, né, e o cliente acaba não entendendo nada. E você acaba vendendo uma coisa que não precisa. Você não tem que vender um travesseiro, e sim uma boa noite de sono. Então, de fato, o que você resolve? Qual dor que você soluciona daquele seu possível cliente? Isso é muito importante para você conseguir entender as dores desse público. A segunda pergunta seria o quê? Por que eu devo comprar de você? O que te diferencia do seu concorrente? Por que eu vou comprar de você, advogado, e não do outro advogado? Isso é um ponto muito importante. E às vezes, o que você considera como diferencial, o seu cliente não liga para isso. Uma terceira pergunta muito importante: quais são as forças do seu escritório? E quais são as fraquezas dele também? É importante saber os diferenciais que você possui e também as fraquezas. Pô, eu estou começando agora, só no digital, tem o meu público, ele precisa muito do contato presencial. Isso pode ser uma fraqueza que eu tenho ou não. Meu público, às vezes, digitalmente, consigo atender o Brasil inteiro, se for necessário. Ele não liga para esse contato próximo. Então, você tem que mapear todas as suas forças e fraquezas. E a penúltima pergunta seria:
quais as dores, fraquezas e problemas que você resolve do seu cliente. E por fim, o que ele valoriza de fato, o que ele acha importante e o que te torna totalmente exclusivo para ele. Essas aqui são algumas perguntas do nosso mapeamento de persona que utilizamos aqui internamente. Esse mapeamento de persona é composto por 15 perguntas. E por que esse mapeamento de persona é tão importante assim? Porque quando formos mapear e criar a sua campanha, estruturar ela do zero, campanhas, grupos de anúncios, anúncios do Google Ads, isso vai acontecer acho que no 5º vídeo, você vai precisar de todas as informações. Por quê? Porque na hora de você criar ali os títulos, as descrições, você vai ter que chamar a atenção, você vai ter que talvez bater ali numa dor que ele possua, ou às vezes mostrar ali para ele o que ele pode fazer, ou o que pode acontecer com ele caso ele não contrate a sua empresa. E lembrando que tudo isso sem mercantilização, sem denegrir a imagem ali do advogado e sem também denegrir ou ferir o código de ética da OAB. Certo? Então nós estamos aqui no 3º passo. Então você já entendeu o seu público, você escolheu a área que você vai atuar. Pô, Felipe, mas eu atuo na trabalhista, na civil. Você vai escolher uma, não que você não possa pegar outros clientes internamente, mas você primeiro vai se dedicar a uma área exclusiva. Então, digamos que você vai focar na civil, perfeito? Então você já entendeu o seu público, você vai entender ali, mapear a sua persona para entender de fato as dores do que você entrega. Pô, Felipe, na civil eu atuo ali como divórcio, mais 15 coisas. E a gente vai explicar detalhe por detalhe que isso vai ser montado em cada campanha. Será uma campanha para divórcio, uma outra campanha para uma outra coisa, bater dor por dor, sem misturar tudo. A gente vai poder colocar advogado civil que cuida de X, Y, Z, A, B, C, D. Você vai ser o especialista naquele determinado assunto. E agora, a análise de concorrência. Por que a análise de concorrência é bom? Porque primeiro, você pode abrir ali uma página anônima no Google e digitar a sua área de atuação, área civil, divórcio, e verificar se primeiro, tem advogados patrocinando para essas palavras-chave. Segundo, como que eles estão colocando? Quais são as descrições? O que eles estão batendo? Será que eles estão fazendo alguma coisa que eu mencionei aqui? Batendo em alguma dor? Resolvendo algum problema? Passando autoridade? Então assim, isso é muito importante até para estudo e análise. Então, para finalizar esse vídeo, não passe para o outro vídeo, para o próximo episódio, sem fazer o que foi mencionado nesse capítulo aqui. Sem realmente mapear a sua persona, sem entender a sua concorrência e também definir o seu público. CPC, que é o custo por clique. Por que você vai pagar R$1 na palavra ou vai pagar R$150 na palavra? Só um detalhe importante. Temos advogados aqui que nós conhecemos que ele paga centavos por um lead. Ele consegue um retorno fantástico em cima disso. E tem também detalhes ali de áreas que pagam R$25, R$30. Então você vai conseguir às vezes analisar, pô, Felipe, sou da área civil e criminal. Qual que eu começo? Essa é uma questão. Se você tiver pouco orçamento e você verificar que na criminal o custo é 1 e na civil o custo é 3, talvez valha a pena você começar pela criminal. Óbvio que vai ter ali outras questões de qual que é o retorno da civil, qual que é o retorno da criminal. Quanto que essa grana, esse dinheiro, os honorários do advogado entra na minha conta? Isso daqui vai entrar agora, isso daqui vai entrar daqui a 6 meses. Então tudo isso é levado também em consideração. Então no próximo vídeo falaremos sobre CPC, que é o custo por clique, escolhendo as melhores palavras-chave, né, que é as keywords, e analisar as palavras-chave de topo, meio e fundo de funil. Só um detalhe, quanto mais fundo de funil, maior a probabilidade desse lead virar seu cliente. Então aguardo você no próximo episódio e até mais.